essa figura da bruxa má, que vive no interior da floresta, é uma figura que é forjada justamente para encarnar os medos de um mundo forçosamente convertido ao cristianismo frente a uma figura feminina, anciã, né, mais velha, de poder e sabedoria, que vive na floresta, que vive no ambiente natural. Olá, meu nome é Júlia Miara e hoje nós vamos falar sobre contos de fadas e caça às bruxas. Bem, até agora a gente já observou dois tipos de organização social diferentes, dois modos de vidas diferentes e duas figuras divinas que ocupam o espaço no imaginário que também são bastante diversas. A grande deusa da fertilidade, o comunitarismo primitivo, a paz primitiva e a trajetória do herói guerreiro, expansionismo, escravidão e o modo de vida grego que, em muitos sentidos, confina as mulheres ao espaço privado, ao espaço doméstico e crescentemente transforma figuras femininas que ainda detêm espaços de poder em figuras demonizadas, em figuras perversas, em assassinas, em mulheres fúteis e por aí vai. Isso ficou bastante claro na figura de Medeia e Helena, por exemplo. Mulheres fortes que destoam da submissão feminina, da qual as mulheres gregas estavam submetidas, mas que vão ser transformadas em figuras bastante hostis e, em muitos sentidos, malignas. Esse processo que a gente viu rapidamente na Grécia, ele é um processo bastante extenso, né? Existem muitos caminhos possíveis para a gente abordar essa questão, mas eu gostaria de dar um pulo agora e ir para o mundo medieval, especificamente para os contos de fadas, para a gente entender como esse processo de demonização, de decadência do feminino se dá na história das culturas a partir, né, da antiguidade, mas até o medievo, até a Idade Média. Então, quando a gente analisa as mulheres, as histórias sobre as mulheres na Idade Média, a gente deve observar que a gente sai um pouco do espaço da narrativa sagrada, da religião institucionalizada, da memória sagrada de um povo, e a gente entra no lugar do folclore, das lendas, dos contos de fadas. Mas a gente não deve se enganar. Os folclores, as lendas e os contos de fadas, eles ainda retêm algo do sagrado, eles ainda retêm algo da memória, mas principalmente é a memória coletiva de uma população campesina. É a memória coletiva daquilo que saiu do espaço institucional da religião e do sagrado, mas que ainda permeia, mobiliza e orienta a vida das pessoas. Então, os contos de fadas eram muito importantes, eles eram ferramentas educacionais, por exemplo, eles eram contados de geração após geração para as crianças, para educá-las, para moldá-las. É a mesma função que a Ilíada e a Odisseia tiveram, por exemplo, na Grécia clássica e na Grécia antiga. Então, continua sendo muito importante e a gente pode, de alguma forma, circunscrever o conto de fada dentro de um território mais amplo desse imaginário sagrado. O que acontece na Idade Média, né? Existem as formações dos feudos, que instituem uma ordem social bastante diferente. Então nós temos normalmente uma figura aristocrata, um castelo, uma família real, alguma coisa assim. Nós temos uma população vassala, campesina, que vive em muitos sentidos a serviço da aristocracia, mas também numa relação de protetorado. Essa aristocracia, de certa forma, também protege essa população campesina. E por muito tempo na Idade Média existiam espaços territoriais, terras que eram consideradas terras comuns, terras comunais. Normalmente bosques, florestas, espaços onde existiam rios, por exemplo, e essas terras comunais eram espaços de socialização, eram espaços onde os campesinos festejavam, celebravam, e também eram espaços que forneciam um complemento à nutrição.
caçavam, pescavam e por aí vai. A partir de determinado momento, essas terras comunais, essas florestas foram cercadas, né? Aconteceram os cercamentos, e essas terras foram privatizadas de certa forma. A caça se tornou uma atividade permitida apenas para a aristocracia. Os camponeses não podiam mais caçar, por exemplo, e não podiam mais frequentar os espaços das florestas, os espaços comunais. Então tem algo da dimensão da vida comunal que é perdido também nesse processo. Também acho importante falar que foram os camponeses, foram os campesinos que por muito tempo continuaram cultuando uma grande deusa. A gente tem a figura da Diana, por exemplo, que é a deusa romana, ou da Ártemis, que é a deusa grega, mas que são deusas que incorporam entidades naturais vinculadas à caça, vinculadas a esse ambiente mais selvagem, a esse aspecto mais selvagem da natureza, vinculadas à lua em muitos sentidos, vinculadas à gravidez, aos partos, aos corpos femininos. E essas deusas, elas continuam sendo cultuadas pela população campesina. Então, mesmo em um contexto histórico onde o mundo antigo, o mundo europeu, o mundo ocidental se converte ao cristianismo, as populações campesinas continuam, porque estão afastadas da cidade, porque vivem um outro modo de vida, continuam cultuando a grande deusa em suas múltiplas faces, em suas múltiplas formas, e mais do que isso, continuam tendo um vínculo bastante estrito com a natureza, um vínculo bastante próximo com o mundo natural e com as entidades do mundo natural. Com o cercamento das terras, com a desapropriação dos espaços comunais, isso muda. E essa mudança fica muito evidente nos contos de fadas. A gente pode observar que nos contos de fadas, eu vou falar de maneira bastante geral, mas que nos contos de fadas, as florestas são sempre lugares perigosos, lugares terríveis, onde Chapeuzinho Vermelho não deve andar sozinha, onde João e Maria não devem entrar, porque no fundo da floresta, no interior da floresta, né, o que tem? Tem uma bruxa má, normalmente uma mulher que vive sozinha, uma mulher mais velha que vive numa cabana sozinha na floresta. Né? E essa figura da bruxa má, que vive no interior da floresta, é uma figura que é forjada justamente para encarnar os medos de um mundo forçosamente convertido ao cristianismo frente a uma figura feminina, anciã, né, mais velha, de poder e sabedoria, que vive na floresta, que vive no ambiente natural. E essa bruxa má faz o quê? Né? Ela tem parte para com os animais, assim como Circe, ela é uma espécie de senhora das feras, ela tem amizade com os animais, e esses animais podem ser terríveis, peçonhentos, pode ser uma serpente, pode ser, enfim, né, um lobo, pode ser um ser obscuro da floresta. Então, ela é uma senhora das feras, ela é uma senhora vinculada a um aspecto da natureza que é insubmisso. Ela conhece de plantas, ela conhece a medicina natural, tal como Medeia, né? Ela conhece a medicina das plantas, ela sabe fazer poções, ungüentos e curas. Ela é uma agente de cura tradicional, ela é uma herveira, ela é uma herbolária, possivelmente uma parteira. Ela é uma mulher mais velha, não casada. Né? Ela não vive sob o jugo de uma dominação masculina, ela vive só na floresta. E é essa figura da mulher sábia, mais velha, que vive só na floresta, que vai ser entendida como a grande vilã dos contos de fadas. Em oposição a isso, ainda pensando nos contos de fadas, nós temos sempre uma figura feminina, que é uma mãe, que é muito boa, muito doce, muito dedicada, mas que por algum motivo morre. Né? Por algum motivo tem uma doença, acontece alguma coisa com essa mãe, ela morre. Então é a figura da mãe boa e morta, né? A figura feminina que traz essa doçura, esse espaço, né, maternal da mulher, está sempre morta nos contos de fadas, que deixa uma criança, que eu vou chamar aqui de uma criança do destino, né? Uma criança que vai ter um destino especial, um destino específico, e essa criança vai frequentemente parar nas mãos de uma outra figura feminina, de uma outra mulher que é, por sua vez, má,
que é a madrasta, né? Que é a mãe má viva, né? A mãe boa está morta, a mãe má está viva, né? Talvez seja o destino dentro dessa lógica do que é a maternidade tão confinada, né? Talvez o destino de todas as mães eventualmente se tornarem aí a mãe má, mas a mãe má viva, a madrasta, ela vai cuidar dessa criança do destino, né? Dessa menina, frequentemente, que vai se descobrir eventualmente na sua trajetória não só uma criança especial, mas possivelmente um membro da aristocracia, uma princesa perdida, enfim, alguém que faz parte, na verdade, da família real. E a mãe má traz à convivência dessa criança do destino, dessa filha perdida, outras mulheres, que são suas filhas de outra família, de outro casamento. E isso institui uma dinâmica de comum entre mulheres bastante deturpada. A mãe má, a madrasta, as filhas, que normalmente são feias e más também, versus a filha bela e boa e possivelmente uma princesa perdida ou algo do tipo. Então, os contos de fadas se moldam em torno da perpetuação de valores bastante complicados. Nós temos um afastamento do espaço natural. As florestas, os campos, os bosques, eles se tornam espaços perigosos onde você não deve transitar, né? Você não deve ir bem sozinha pela estrada fora levar doces para a vovozinha, né? Você não deve fazer isso porque o lobo mau vai te pegar, a bruxa vai te pegar. Então, esses espaços que antes eram espaços de convívio entre a população campesina, espaços comunais, espaços de nutrição, espaços de festejo, se tornam espaços amaldiçoados, e o comum entre mulheres, dentro dessa dinâmica da madrasta, da mãe boa e morta, e das irmãs que são feias e más, se torna um convívio, se torna um comum destruído. Um comum que traz as ideias de desconfiança entre mulheres, de competição e de crescente perversidade e afastamento, além de acentuarem a ideia de que as pessoas belas e boas são membros da aristocracia, obviamente. Então, vejam bem a estratégia de exclusão e dominação dessas figuras femininas, né, que aparecem, que estão em jogo na análise dos contos de fadas, ainda que essa análise bastante geral que a gente fez. Um isolamento da figura feminina, uma competição, um mal-estar entre as mulheres. A mulher que é sábia, que conhece das plantas, que tem um vínculo com a floresta, que é mais velha, que não está submetida a um poder masculino, é uma bruxa, né? Os animais são perigosos. Então, tudo isso que o conto de fada ele evoca com o objetivo de consolidar certo modo de vida e certos valores. Quanto mais a gente volta na história, a gente vê que a bruxa má, o que se tornou a bruxa má, a bruxa demoníaca, é a grande deusa, é o símbolo de sabedoria feminina. É Medeia, a do bom conselho, que conhece as poções, que sabe, né, que um elemento natural, um jaspe depositado no meimendro, é um embrião de sereia, né, que, segundo as narrativas sagradas, ela conhece o que dá na mandrágora, né? A mandrágora provoca um sono mais mortal do que o de Orfeu. Enfim, ela fala 70 línguas. Eu estou aqui trazendo citações do que essas antigas mulheres faziam, né? Falavam muitas línguas, conheciam as plantas, eram sábias, davam conselhos, eram governantes, né? Eram figuras de poder e sabedoria. E essa figura vai sendo rebaixada com o tempo até se transformar nessa bruxa, nesse ser maléfico, nesse ser terrível, e o auge dessa desapropriação da sabedoria feminina, dessa desarticulação das comunidades, do comum, do comunitarismo, e, em última análise, de todos aqueles valores que a gente viu na aula sobre matriarcado, essa crescente desarticulação, esse crescente isolamento, ele tem como a sua expressão máxima um fenômeno que se deu no fim do medievo, começo da modernidade, chamado a caça às bruxas. A caça às bruxas e os tribunais da Inquisição
foram fundamentais, né, de certa forma, para a consolidação dos estados modernos. A caça às bruxas desarticulou de maneira definitiva o mundo medieval. E a figura que sustentava o comunitarismo medieval, a figura que ainda sustentava uma relação com a natureza, era justamente essa mulher sábia, curandeira, herbolária, parteira, herveira, frequentemente também contadoras de histórias, né? As mulheres campesinas medievais, elas ocupavam, principalmente no campesinato, né, dentro das castas feudais, elas eram muito subjugadas e muito submetidas já, mas principalmente no campesinato elas ocupavam espaços de prestígio social. E o que o Tribunal da Inquisição faz? Persegue justamente as agentes de cura, as mulheres sábias e as contadoras de histórias desse mundo medieval, encarcera essas mulheres, tortura essas mulheres e essas mulheres também são queimadas como bruxas nas fogueiras. Silvia Federici, que é uma autora italiana que eu valorizo muito, ela tem um livro chamado O Caliban e a Bruxa. Ela nos conta, segundo a pesquisa dela, que o Tribunal da Inquisição, o auge, né, da perseguição às bruxas, a essas mulheres que foram chamadas de bruxas, acompanha um segundo fenômeno histórico, que é a consolidação das instituições de medicina. Então é muito sintomático, segundo o pensamento da Silvia Federici, que ao mesmo tempo em que as instituições de medicina estejam se formando no mundo medieval, no começo do mundo moderno, instituições onde apenas os homens eram permitidos, como estudantes, como médicos, né? O acesso era estritamente masculino. Ela diz que é muito sintomático que todas as curandeiras, que toda a sabedoria popular vinculada à cura nas comunidades campesinas, protagonizadas por mulheres, que essas mulheres sejam todas assassinadas, sejam todas perseguidas. Então tem algo aí na consolidação das estruturas dos estados modernos que precisa, entre aspas, né, violentamente destruir uma cura tradicional, uma sabedoria tradicional, histórias tradicionais que eram veiculadas por essas mulheres medievais e que, para terem êxito nesse processo, perseguem as mulheres. É nesse momento em que as sábias, as curandeiras, as parteiras, definitivamente se tornam bruxas e encontram esse destino trágico nos tribunais da Inquisição. Então, vejam bem, o mundo moderno ele é fundado a partir de um rastro de escombros que o Tribunal da Inquisição deixa. A Virginia Woolf, que é uma escritora que me parece muito importante para pensar essa questão, ela nos diz que todo um anônimo da história, todo o texto que a gente não sabe quem escreveu, toda a pintura que a gente não sabe quem pintou, toda a sigla, todo o anônimo da história foi uma mulher. Uma mulher que teve que se disfarçar de alguma forma para poder escrever, para poder pintar, para poder pensar, para poder existir como um ser social, espiritual, artístico e por aí vai. E ainda, apesar de todo o esforço de se apagar a mulher, as figuras femininas do imaginário religioso, ainda assim nós permanecemos. Claro que muitas vezes disfarçadas, claro que muitas vezes submetidas a determinados papéis e espaços de gênero, mas ainda assim permanecemos. Eu acho que o exemplo clássico é dentro da maior tradição do mundo ocidental, que é o cristianismo, e dentro do cristianismo ainda assim temos uma figura que, como todas as deusas antes dela, recebeu um epíteto, recebeu um título muito importante, que é Mãe de Deus, a deusa mãe. Maria, por exemplo, me parece, ainda que humanizada, confinada, a resistência do sagrado feminino dentro do mundo cristão, dentro do mundo ocidental. Maria tem uma relação muito mais próxima com as causas comuns. Quando as pessoas desistem muitas vezes de ter a atenção do Criador ou do seu filho, as pessoas esperam que Maria os escute. Então Maria mantém um laço com a humanidade, eu acho que ela é um exemplo interessante, porém não um único.
A gente testemunha, pensando agora a contemporaneidade, a gente testemunha um fenômeno bastante curioso que eu só acho que a gente vai ter ferramenta intelectual com certo distanciamento histórico, que é o retorno da deusa. É o retorno da deusa para o nosso imaginário, e esse fenômeno ele vem acompanhado de uma crescente consciência em relação aos papéis de gênero, de um crescente desenvolvimento do movimento feminista e de uma crescente conquista dos espaços de poder, de prestígio e de protagonismo das mulheres na nossa civilização. Como eu falei para vocês no começo do nosso curso, a grande deusa ela é o corpo feminino, mas ela também é o corpo da Terra. A deusa tem corpo de mulher e a Terra, o planeta Terra, tem corpo de mulher. A deusa Gaia, a deusa grega, ela não é um ser antropomórfico, ela é o próprio planeta Terra. E nós temos vários outros exemplos. Pachamama, Imateva, Tiamat, a deusa das águas primordiais na Babilônia. Enfim, grandes deusas vinculadas a essa ideia de fertilidade e a essa ideia de natureza fundamental, que dá origem a todas as coisas. Não me parece coincidência que o retorno da deusa como uma figura simbólica no nosso imaginário, no nosso psiquismo, o desenvolvimento dos estudos acerca das mulheres na história, inclusive esse, que estamos fazendo agora, a consciência de gênero, o feminismo e todas essas áreas vinculadas ao espaço do feminino e à volta do feminino para um âmbito cultural, também nos evocam não apenas o protagonismo da mulher, mas valores que podem ser rastreados até as origens matriarcais. As deusas normalmente são deusas natureza. No mundo moderno, criamos uma concepção de humanidade onde o homem é o lobo do homem, para citar aqui a filosofia moderna, e onde nós somos, o nosso estado de natureza é um estado terrível e violento, e que o nosso lugar na economia cósmica, o nosso lugar no mundo é um lugar de domínio. Nós devemos dominar sobre os outros corpos naturais, nós devemos dominar sobre os animais, nós devemos dominar sobre a natureza, e a natureza estar aí para ser explorada por nós. Eu acho que a nossa contemporaneidade é testemunho de que esse modo de vida é bastante equivocado, não só violento, mas para o planeta, para os animais e para a própria natureza, mas também insustentável. Cada vez mais a gente percebe que a vida humana faz parte do todo, faz parte do cosmos, faz parte do ambiente natural. E não me parece à toa que o retorno, que a resistência e o retorno da deusa também vem acompanhada de uma profunda consciência ambiental e do resgate daquela ideia matriarcal lá da civilização da deusa, lá da pré-história, de que somos um organismo. É impossível um corpo todo viver saudável se um órgão estiver doente. Somos um organismo, fazemos parte dessa grande economia cósmica. E a Terra, o corpo da deusa, os ciclos, as fases, os trânsitos, todos fazem parte desse equilíbrio e todos fazem parte dessa nova ideia de humanidade e saúde que nós devemos resgatar. Então, eu me despeço, junto com vocês, da ideia de que a nossa vida, o nosso modo de vida, o nosso mundo precisa ser violento e trágico, tal como a narrativa dos deuses da guerra nos contaram por muito tempo, e convido a esse resgate, que é o resgate dessa grande deusa e que é o resgate fundamental da ideia de que nós somos um corpo coletivo, nós somos um organismo e que nós temos, mais do que tudo, um passado compartilhado, mas também um destino compartilhado, uns com os outros e com todas as outras formas de vida desse cosmos tão ordenado e maravilhoso que a gente vive.